Obrigado, grupo de louvor, por nos ter conduzido no louvor e adoração a Deus. Amém? Amém. Queremos agradecer também este grupo de louvor, porque nos proporcionou ouvir novamente o baixo a tocar. Eu acho que o baixista também já tinha saudades, não é? De tocar o baixo. Mas graças a Deus pelos outros domingos que não temos baixo, né? Graças a Deus sempre. Louvado seja o Senhor. Várias pessoas ainda chegaram depois de nos saudar a igreja. Bem-vindos, venham mais vezes, estejam conosco. Espero que tenhamos tempo para falarmos um bocadinho no final do nosso culto. Também queria pedir ao grupo de louvor que aquela música Já Não Sou Escravo do Medo, talvez cantemos novamente no final. Amém? Amém? E então, de facto, esta música tem muito a ver com a palavra que foi preparada para esta manhã, que Deus nos deu, que de facto Deus nos resgatou e agora podemos cantar Eu sou filho de Deus, não é isso que nós acabamos de dizer? Deus me resgatou e agora posso cantar Sou filho de Deus. Amém. E essa história sobre a qual falamos aí algumas semanas atrás, a história de que Deus, na pessoa de Jesus, Ele escolhe limitar-se, escolhe submeter-se à dor e ao sofrimento da nossa vida, da vida humana, na pessoa de Jesus. Ele faz essa escolha, mas essa história não termina na cruz. Na verdade, não termina na cruz. A história continua. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, está vivo, não é? Então essa continuidade da história é fundamental. Ele ressuscitou, derrotou o pecado, derrotou a morte e oferece a sua vida a todos que o escolhem como seu Senhor e Salvador. Ele oferece a sua própria vida, ou seja, a vida ressurreta, a vida da ressurreição, o poder da ressurreição, o privilégio que nós temos de desfrutar, uma vez que estamos em Cristo, nós podemos desfrutar do poder da própria ressurreição de Cristo na nossa vida, no nosso hoje. Isto é incrível, isto é maravilhoso. E nós vamos falar um pouco sobre isso, mas para começar, vamos ler o texto que foi lido no princípio do nosso culto nesta manhã, que está em João capítulo 15. João capítulo 15, os versículos de 1 a 5. João 15, versículos 1 a 5. João 15, 1 a 5. E eu passo a ler. Jesus está a falar e diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, mais uma vez diz Jesus, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oremos. Bondoso Deus, queremos agradecer-te por Jesus, pela videira verdadeira que é Jesus nesta parábola. Obrigado por tão grande privilégio. Obrigado porque a história da identificação de Deus conosco por meio de Jesus não termina na cruz, mas continua para viver no poder da ressurreição. Muito obrigado, Senhor. Cristo ressuscitou, Ele vive eternamente e oferece a sua vida, o desfrutar do poder da ressurreição a todos que o escolhem também como seu Senhor e Salvador. Pai, fala conosco nesta manhã, ajuda-nos a perceber o privilégio, a bênção enorme que isso é e a diferença que isto faz nas nossas vidas quando percebemos de verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, no texto que nós lemos, nós fala sobre a videira e os ramos, a videira verdadeira, quem? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, é porque há videiras falsas, né? Mas eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Depois ele fala sobre ramos que não dão fruto. Na verdade, ramos que não dão fruto. Está aí, vamos ler novamente de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira.
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, há ramos, aparentemente na videira, que não dão fruto e que são tirados, são podados, são podados, são tirados mesmo, ramos que não dão fruto. Primeiro, é importante nós entendermos que Jesus é a videira toda. Jesus não é só o caule da videira, ele é a videira toda. Ou seja, os ramos fazem parte da videira, ok? Se somos ramos da videira, fazemos parte de Cristo. Ele é a videira toda, ele não é só o caule da videira, ele é a videira toda. Amém. E os ramos fazem parte desta videira verdadeira que é Jesus. Mas nesta parábola há ramos que são retirados, na verdade. E nós não sabemos exatamente como isso é, mas aparentemente são ramos que têm a aparência de estar na videira, mas não estão. Tem aparência, podem até estar nas reuniões, nos cultos, né? Podem até ler a Bíblia, talvez, não sei, saber falar com Deus na oração, não sei. Estou aqui a conjecturar pessoas que aparentemente estão na videira, mas de facto não estão. E como é que nós sabemos que não estão? É porque elas não estão porque não há transformação, não há mudança de caráter, não há mudança na identidade. A pessoa era uma pessoa boa antes de começar a estar no meio e continua a ser uma pessoa boa, mas não é uma pessoa transformada. Não há transformação a ocorrer na sua identidade, no seu caráter, na sua natureza. Ou em outras palavras, a videira tem que dar fruto. Não há fruto de mudança, fruto da seiva da videira na vida da pessoa. O fruto não está a aparecer. Então Jesus disse que há situações assim, não é? E claro, nós não devemos ficar assim na dúvida, será que eu sou um ramo destes? Não devemos estar preocupados com isso, não é? Precisamos estar preocupados em dar fruto. Amém? Sermos ramos que dão fruto, não andarmos aí preocupados, será que eu sou uma videira, um ramo que não dá fruto? Bom, se de facto não há transformação, então talvez não seja mal de todo preocupar-se um bocadinho, não é? Mas é preciso haver fruto. E Jesus fala no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Ou seja, o ramo que é retirado é aquele ramo que não atenta para a palavra. Pode até ler, pode até ouvir, mas não atenta, não absorve, não vive, não deixa transformar, não se deixa desafiar por ela. A palavra de Jesus não está a fazer diferença na sua vida. Não se deixam limpar, podar uma coisinha aqui, outra ali, que é diferente do Evangelho, do ensinamento de Jesus. A pessoa desculpa-se, afinal, quer dizer, até sou melhor do que muita gente, não é? Toda gente tem os seus pecadinhos de estimação, este é o meu, né? E a pessoa então fica assim, não permite que a palavra o desafie, o transforme, o limpe e o pode. Mas eu não quero ficar muito tempo aí, porque o mais importante são as outras coisas que aparecem aqui, não é? O mais importante são os ramos que, como ele diz aqui, dão fruto. Não são retirados, mas dão fruto. Agora reparem numa coisa muito interessante. Eu vou ler novamente, a partir do versículo 2, a segunda parte, fala assim: limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E versículo 4, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Antes de falarmos um bocadinho mais sobre isso, queria chamar a atenção para algumas versões, em vez de estar, ou estão, é permanecer, né? Permanecer em mim, aquele que não permanece na videira, se não permanecer, diz em mim. O verbo estar, o ser e o estar, em português, um estrangeiro que está a aprender português, é muito complicado o ser e o estar. Por quê? Porque o ser e o estar dão para tudo. E como diz aí um apresentador, dá para tudo e mais não sei o quê. Né? Dá para tudo e mais não sei o quê. Ser e estar dá para tudo. Então, o permanecer realmente eu acho que é bom, porque nos ajuda a perceber um pouco melhor que tipo de estar é. É um estar no sentido de permanecer. Permanecer na videira. Então, vou ler novamente com a palavra permanecer. Permanecer em mim e eu em vós,
como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer, estar no sentido de permanecer, ligado, recebendo a seiva da videira. Agora reparem que quando diz assim, as varas que dão fruto, e então, não sei, nós vivemos assim num mundo que gosta muito, e pronto, cada um é como é, né? Mas normalmente nós gostamos de ser reconhecidos quando a coisa está a correr bem, não é? Temos uma avaliação positiva, é sempre bom, não é? E então aqui, a vara que dá fruto, Deus elogia, passa a mão na cabeça, é isso? Né? Faz assim uma festinha. Não. A vara que dá fruto, ele poda, né? Assim, não é cortar, não é retirar o ramo, continua lá, mas ele poda, ele corta, faz assim. Para quê? Para dar mais fruto ainda. E isto é muito importante nós percebermos. Quantas vezes as pessoas, eu, né, ficamos assim sem perceber, então estava a correr tão bem, eu estava tão dedicado, passei um tempo em oração, fiz até um jejum, e agora é esse problema, essa dificuldade. Mas é importante, para dar fruto é preciso podar. Aleluia. Para dar mais fruto ainda. É assim que funciona, a natureza funciona assim, na palavra de Jesus, que se refere a nós, é assim que funciona. É preciso produzir alegria na tribulação. Tá, problemas, alegria, fruto do Espírito, não é? Amor, alegria, paz, paciência. Paciência, gentileza, amém, misericórdia. amém. É o fruto do Espírito. Fé, fidelidade, ser fiel, ser leal, né? Domínio próprio. E então, está a correr bem, está a dar fruto, fixe, pá, vamos lá passar por uma dificuldade para ter a oportunidade de dar mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Não é que a vida é cheia, né, o tempo todo, mas sempre há qualquer coisa, não é verdade? E isto faz parte da nossa vida para continuarmos a produzir fruto. É importante nós percebermos o impacto da vida ressurreta de Cristo nas nossas vidas. Amém. Qual é o impacto da ressurreição de Jesus? É uma verdade que poucos cristãos compreendem. Muitas vezes estamos aqui porque de facto Cristo nos tocou e nós fizemos uma decisão de o seguir. E ótimo, ainda bem. Mas há mais. Não é só estar, não é? É permanecer, é estar ligado, é receber a seiva, é produzir fruto. É uma verdade que muitos cristãos, muitos mais ainda, não confiam, porque não percebem e não confiam nesta realidade para mudança de vida, para viver em novidade de vida, para viver de uma forma diferente. Nós precisamos substituir algumas narrativas falsas que há na nossa cabeça, nossa mente cristã, na nossa comunidade, na nossa vida de igreja neste mundo do século XXI, pela narrativa de Jesus. O que é que Jesus diz? Quais são as palavras de Jesus? Vós já estáis limpos pelas minhas palavras, diz Jesus. São essas palavras, as palavras de Jesus é que devem nortear e devem reescrever as nossas narrativas. Eu tenho aqui algo que escreveu um autor chamado Greg Jones. Ele diz o seguinte: ser perdoado por Deus, iniciar uma vida no reino de Deus, é ser transferido de uma narrativa, a narrativa do pecado que causa a morte, para a narrativa da reconciliação de Deus em Cristo. Então não é a narrativa do pecado e da morte, mas a narrativa da reconciliação por Deus em Cristo. É outra coisa completamente diferente. É outra forma de ver a minha vida e o mundo em que eu vivo. E ele continua assim: e nessa segunda narrativa nós somos perdoados dos nossos pecados para que possamos aprender a nos tornar santos, separados para Deus, mediante uma vida inteira de arrependimento e perdão. Uma vida inteira de arrependimento e perdão. E ontem eu já me arrependi, eu não tenho mais cara para chegar a Deus. Não, é a vida inteira, é todos os dias, toda hora se for preciso. É uma vida de arrependimento e receber o perdão de Deus, fazer compromisso de, né? Eu não quero voltar a pecar, mas se voltar, arrependimento e perdão, não, temos que continuar, lutando contra esses tentáculos que nos querem destruir.
é substituir uma frase, uma forma de estar, que eu sou um pecador terrível, não tenho mais remédio, não tenho saída. Todos nós já pensamos isso, já tentei tantas vezes. Substituir essa narrativa, essa forma de ver, essa frase, por algo como: em Cristo não sou mais definido pelo pecado. Amém. É verdade, pequei hoje, ontem, estou arrependido, mas eu não sou definido por isso. Não é isso que me define, não é isso que define quem eu sou. O que define o que eu sou é que eu estou reconciliado com Deus. Amém. E esse pecado que eu cometi já foi derrotado. Amém. Eu aqui ainda não me apropriei disso e estou nessa luta, mas é mudar a forma de ver tudo isso, não é? E esse pecado já foi derrotado. Amém. Amém? Eu estou em Cristo, eu não sou definido pela minha vida de pecado, eu estou reconciliado com Deus. Amém? Então é viver com outra mentalidade, outra forma de ver. Deus não nos quer apenas reconciliar consigo, Ele quer transformar as nossas vidas. Paulo fala assim em Romanos, aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Se quiserem apontar, Romanos 6, versículo 6, ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O homem velho já foi crucificado. Ele quer ainda, não é, dizer ou nos convencer de que está presente, vivo, mas ele já foi crucificado. É isso que Paulo diz aos Romanos. O nosso homem velho já foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém. Para que não sirvamos mais ao pecado. Há pecado na nossa vida, infelizmente. Aquele que diz que não peca é mentiroso, diz a palavra de Deus. Mas não devemos servir o pecado. E toda vez deve ser motivo de arrependimento e perdão e decisão de, na videira, permanecendo na videira, sermos transformados dia após dia. Há pouco entendimento acerca da nossa identidade em Cristo, infelizmente. Mas nós precisamos disso, precisamos perceber a plenitude, o entusiasmo, o poder, a alegria que nós já temos em Cristo. Vou repetir isso, precisamos perceber a plenitude, o entusiasmo, o poder e a alegria que nós já temos em Cristo. Já é nosso. Não temos que conquistar isso. Quem está em Cristo já tem isso. Amém? A plenitude, o entusiasmo, o poder e a alegria. Sabe o que significa entusiasmo? Já agora, entusiasmo, a palavra tus ali no meio é teos. Então, entusiasmo significa Deus dentro. Né? Uma pessoa entusiasmada, né? Devia ser, porque Deus está dentro e produz entusiasmo. Né? Pronto, fica assim. Essa não fazia parte aqui dos meus apontamentos, mas achei que podia tirar. Né? Então, há pouco entendimento sobre isso. Eu tenho que entender que eu não estou a tentar viver uma vida sem pecado, porque quanto mais eu tento com minha força, não consigo. Não é? Então, eu não estou a tentar viver uma vida sem pecado. Não estou nesta luta de tentar viver uma vida como a de Jesus. Porque vida completamente sem pecado foi só Jesus. Amém? Eu não estou a tentar viver uma vida sem pecado como a de Jesus. Jesus, que viveu sem pecado, é que vive em mim. Está vendo a diferença? Jesus, que viveu sem pecado, vive em mim. Ele já cá está dentro de mim, para me transformar à semelhança de Jesus Cristo. Não é eu me esforçar, mas é eu reconhecer a sua presença em mim. Jesus, que viveu sem pecado, vive em mim. Podemos falar isso juntos? Jesus, que viveu sem pecado, vive em mim. Amém. Fala isso mais vezes, né? Memorize esta frase. Jesus, que viveu sem pecado, vive em mim. Amém. Eu vou ler uma série de versículos aqui, não são os únicos, mas é a linguagem bíblica sobre isso que nós estamos a falar. Então, Paulo escreve assim aos Colossenses, capítulo 1, 27. Se quiserem apontar, Colossenses 1, 27. Ele diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Esta é a estratégia de Deus para a humanidade. Cristo em nós. Colossenses 2, versículo 13. Quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
Deus vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Deus vos vivificou, nos deu vida. Gálatas 2:20, eu gosto muito, há muitos versículos que eu gosto, mas esse é mais um. Gálatas 2:20. Paulo diz assim aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma mudança de mentalidade. Portanto, Romanos 8:1. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus já não há condenação. Estamos em Cristo e Ele está nos transformando. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos. Sois templo do Espírito Santo, que habita em vós. Só mais um. Romanos 8, versículo 10. Eu acabei de ler 1 Coríntios 6:19, para quem está a contar, e vou ler agora Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Mais um, pode ser? Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Se estáis mortos e a vossa vida está escondida, já estáis mortos, peço perdão, já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É aí, a nossa vida está aí. Então, esta é a linguagem bíblica sobre o ramo que dá fruto, o ramo que está na videira, o ramo que está em Cristo, que permanece em Cristo, que faz parte da videira. A videira toda é Cristo, o ramo que faz parte da videira. Mas há mais uma coisa, o versículo 5 fala sobre os ramos que dão muito fruto, não é? Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, também pode ser traduzido, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus que é a videira, sim, Jesus que é a videira, é que é a força da vida que flui em nós, que somos as varas. Ele é que é a força da vida. E assim produz fruto. Há um texto clássico que fala sobre o fruto do Espírito, está em Gálatas 5:22, não é? Então diz, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade ou gentileza, benignidade ou misericórdia, fé ou fidelidade, mansidão ou temperança e domínio próprio. São 9 coisas que algumas eu falei um sinônimo para nos ajudar a perceber um pouco melhor. O fruto do Espírito não é o único texto que fala sobre isso, mas esse é o mais conhecido, é o mais completo, não é? E então é mais ou menos fácil, não é muito difícil nós fazermos uma avaliação da nossa vida em relação a estar na videira, permanecer na videira e dar frutos. Então, muito bem. Em relação ao ano passado, 2021, que ainda foi um ano de pandemia, não é? Então, em relação a 2021, deve haver transformação. Em 2022, este ano, este mês de junho, olha, está no princípio, ok, maio, né? Deve haver transformação. Esta semana está no princípio, né? Domingo. Semana passada, deve haver alguma coisa que Deus está a fazer. Ou hoje mesmo. Amém. Um pouco mais de paciência, talvez. Um pouco mais de domínio próprio. Um pouco mais de gentileza, de misericórdia. Amém. Não sei. Se calhar não vai tudo ao mesmo tempo. É conforme as circunstâncias, as necessidades, né? As coisas que eu estou a passar. Então, Deus vai produzindo um pouco mais do seu fruto na minha vida. Então, vou sendo transformado. Amém? Porque separados de Jesus, não podemos fazer nada. Eu já li em Gálatas 2:20, Paulo dizendo assim, que eu
já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. E não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esta noção. Pedro diz na segunda carta, 2 de Pedro 1, versículo 4, 2 Pedro 1, 4, ele diz assim, eu achei que eu tivesse escrito aqui, 2 de Pedro 1, 4, não tem. Então vamos abrir, 2 de Pedro 1, 4. 2 de Pedro 1, 4. Então temos esse texto que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Pedro está a dizer que, através das grandes e preciosas promessas de Deus, nós somos participantes da natureza de Deus, da natureza divina. A nossa natureza anterior do velho homem, não é, já não deve nos caracterizar, não nos deve definir. Ele continua a querer aparecer, não é, e a nos chatear a cabeça, mas ele não deve mais nos definir. Não deve nos definir. A nossa natureza nova é que deve nos definir. Então precisamos corrigir essas narrativas, esses pensamentos, essas ideias que são muitas vezes piedosas e bonitas e tiradas de alguma coisa da Bíblia, mas fora do contexto geral do ensinamento de Jesus e do Novo Testamento. Corrigir essa narrativa. Uma boa maneira de o fazer também são as práticas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, passar tempo a sós com Deus, um tempo devocional, e há várias coisas que nós podemos fazer, jejuns, há várias coisas que nós podemos aprender a praticar para nos aproximar mais de Deus, para nos ajudar a perceber melhor quem nós somos em Cristo Jesus. Porque, na verdade, isso, embora pareça muito difícil para aquele que não está na videira, para quem está na videira não devia parecer tão difícil assim. Não estou dizendo que é fácil, mas não devia parecer tão difícil assim. Foi Jesus quem disse em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou a verdade ou não? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então acho que o que eu estou a tentar passar nesta manhã, para mim e para todos nós, é que se nós mudarmos a narrativa da nossa cabeça, se nós deixarmos de pensar que nós somos os pobres pecadores que não temos solução, e passarmos a pensar que Jesus vive em mim, e porque Ele vive em mim, eu posso viver de uma forma diferente, dando atenção à sua voz, momento a momento, no trabalho, na família, na vizinhança, na escola. Isso é possível. Então é preciso treino, é preciso começar. Quem não começou, comece hoje. Mas Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler mais uma citação de um clássico, de 1935, isso foi escrito. Cristo em mim significa algo diferente do peso de um ideal inatingível. Cristo em mim significa Cristo a me apoiar internamente. Amém? Cristo a me apoiar internamente. Cristo como uma motivação subjacente que me faz seguir adiante. Cristo a me dar uma vida inteira de maravilhoso equilíbrio e encorajamento e a me livrar de todos os fardos. Não como algo que tenhamos de suportar, mas como algo para o qual fomos criados. Nós fomos criados para isso, para estarmos na videira e para darmos fruto. E quando a poda, o que acontece? Damos ainda mais fruto. Um ramo que dá muito fruto. Na próxima semana eu pretendo aprofundar um pouco mais esses pensamentos, falar um pouco mais sobre isto. Mas hoje é importante nós entendermos que Deus, revelado por Jesus, nesta parábola da videira e não só, transforma. Deus transforma. Se não se lembrar de mais nada, sai daqui com esta. Deus transforma. Deus transforma a minha vida. Deus transforma. O Novo Testamento trata da vida cristã, dizendo primeiro quem nós somos em Cristo, de quem nós somos de Deus. Primeiro nos fala sobre isso, para depois nos encorajar a viver de acordo com essa nova identidade.
Eu sei quem sou. Sou filho de Deus. Podem dizer isso? Amém. Cantamos agora há pouco. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não é? Ele me resgatou e eu posso cantar. Sou filho de Deus. Eu abrigo. Eu sei que é difícil dizer isso e pensar nisso, mas é isso que a Bíblia diz. Eu abrigo dentro de mim a plenitude de Deus, porque se Jesus está em mim e Jesus é a plenitude de Deus, eu tenho isto cá dentro. Amém? Ele está vivo e vive em mim. A plenitude de Deus está em mim. E se eu pensar nisso naquela hora de fazer uma decisão sobre uma decisão difícil, sobre fazer o que a palavra de Deus ensina ou não, espera lá. Jesus habita em mim. A plenitude de Deus está em mim. Então, por mais difícil que seja a decisão, eu já sei qual é a decisão, é essa que eu vou fazer. E se houver poda, é para dar mais fruto ainda. Não é assim? Eu abrigo a plenitude de Deus. Eu sei que o pecado existe em mim, mas o pecado não reina em mim. Amém? O pecado não reina em mim. Nesta sexta-feira de manhã, nós tivemos um tempo de oração aqui, que nós temos toda sexta-feira de manhã. Éramos um grupo muito pequeno, mas falamos um pouco sobre alguns desses textos. Uma coincidência, que eu já vinha preparar a mensagem. Uma Jesuscidência, não é? Aquela coisa que é de Deus, não é? Então, uma feliz coincidência, algo que Deus fez, e nós podemos falar sobre isso, sobre o poder que é nós, sendo limpos pela palavra e atentando para a palavra, sermos transformados por Deus. É uma experiência libertadora. Estando em Cristo, Deus nos dá uma nova identidade. Ele nos transforma de pecadores em santos, no sentido separados para Deus, transformados por Deus. Amém? Então, nesta manhã, quero vos encorajar a talvez rever esta mensagem, né? Talvez ouvir mais alguma vez, ler a palavra, ouvir Deus e seguir. Amém. E seguir Jesus. Vamos viver em novidade de vida, não porque nós somos capazes, somos os bons, somos os craques, nada disso. É porque Ele vive em nós e torna isso possível. E se alguém aqui nesta manhã ou aí em casa nos acompanhar que ainda não fez a decisão de seguir a Jesus, não há dia melhor do que hoje. Hoje é sempre o melhor dia para fazer essa decisão, para reconhecer: eu de fato preciso seguir a Jesus, preciso estar ligado à videira, para receber dele essa força, esse poder, viver, desfrutar do poder da ressurreição diariamente na minha vida. Com falhas e imperfeições, mas Cristo em mim é a esperança da glória, transformando a minha vida dia após dia. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar uns pelos outros, vamos orar por aqueles que estão nesta manhã a fazer uma decisão difícil: devo seguir a Jesus ou não? Já ouvi falar muitas vezes que isso é a coisa certa. É hoje que eu vou decidir. Vamos orar por aqueles que neste momento estão a lutar com essa decisão. E eu também quero orar por nós, para que nós possamos viver mais de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém? Pai, nós queremos agradecer-te nesta manhã pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus por esse privilégio de termos Cristo em nós, a esperança da glória. O privilégio de sermos habitação de Deus, do Espírito Santo. E Pai, ajuda-nos a perceber isso melhor no nosso dia a dia, naqueles momentos difíceis, de provas, de tentação, de decisões, ó Pai, complicadas, que tenhamos a consciência cada vez maior de que Tu estás em nós. Jesus vive em mim. A plenitude de Deus está em mim, para me capacitar, para me transformar, para fazer de mim algo diferente. Ó Deus, obrigado, Senhor, por aquilo que já começaste na minha vida, nas nossas vidas, nesta manhã. E oramos mais uma vez por aqueles que ainda não fizeram a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de seguir a Jesus. Que seja hoje, que hoje haja essa decisão. Eu quero seguir Jesus.
Quero aprender como é que isso funciona. Quero falar com alguém que já deu esse passo. Nós pedimos a tua bênção, o teu Espírito Santo atuar nessas vidas. Amém, Jesus. Neste dia, em nome de Jesus é que eu fazer. Amém, Jesus. Amém.